Viva Maria Vicente! Quando falamos de ciência cidadã, estamos a falar de mergulhar as pessoas em ciência, ou pelo menos envolver-nos a todos em interesse na atitude científica? De que é que estamos a falar quando falamos de ciência cidadã? Quando estamos a falar de ciência cidadã, estamos a falar de envolver os cidadãos no processo científico, na produção de conhecimento científico. É importante frisar isto, que a ciência cidadã... Na produção de conhecimento científico. Sim, portanto, a ciência... Ativamente. Sim, a ciência cidadã... Não é apenas receber, nem é... Exato. A ciência cidadã pretende também, como a ciência, não é? Como quando falamos, tal como a investigação científica, também pretende produzir conhecimento, mas pretende envolver os cidadãos neste processo. De que modo é que um cidadão pode produzir ciência? Pode estar envolvido em diferentes partes do processo científico. Se calhar os projetos de ciência cidadã mais comuns são aqueles em que o cidadão coleta dados. Imagina, existe um censo ou uma procura de um determinado tipo de borboleta. E os cidadãos podem ir para a rua, ver se encontram essa borboleta. Ou até pode existir uma forma até mais passiva dos cidadãos participarem, que é colocarem uma estação meteorológica perto da sua casa e simplesmente o que eles fazem é ceder o espaço. Portanto, isso é se calhar uma forma mais passiva de envolvimento. Mas os cidadãos podem participar também, por exemplo, na análise dos próprios dados. Há uns anos foi criado, só para dar um exemplo de um projeto, chamava-se Foldit, que era um projeto até ligado a proteínas, e em que, uma vez que existiam a quantidade de dados era tão grande, e para os cientistas perceberem qual é que era a conformação proteica melhor, era preciso testar tantas combinações, foi criado um jogo. E os cidadãos em casa podiam testar diferentes combinações e, portanto, de alguma forma ajudavam... partilhar os resultados. Exatamente. Maria Vicente é PhD, é doutora em Neurociências, dirigiu o programa de Educação para a Ciência na Fundação Champalimau, que tem na identidade Centro para o Desconhecido, até que passou depois, em 2017, à função de coordenadora científica da plataforma Ciência Aberta. É gestora da rede Open Science Hub. O tema é sempre sedutor. Torna-se ainda mais acutilante quando estamos no podcast de uma escola, a Escola Superior de Comunicação Social, que se dedica às ciências que envolvem os ofícios da comunicação social. Ora, há uma relação essencial entre ciência cidadã e comunicação da ciência. Maria, este namoro está a consolidar-se para um bom casamento, a relação entre ciência cidadã e comunicação da ciência? Sem dúvida, é fundamental. E na realidade, bem, por um lado, a comunicação de ciência, independentemente de ser através da ciência cidadã ou com a ciência cidadã, é fundamental, claro. Não é? Esta questão de podermos transportar o conhecimento científico para fora dos laboratórios. Pois a ciência cidadã, e na realidade existe até um projeto europeu que trabalha nesta área, chamado Newsera. Foi um projeto que tem parceiros em Portugal, aqui até com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O que é que faz o Newsera? E o Newsera tem exatamente esta questão. Como é que a comunicação de ciência pode ser melhorada nos projetos de ciência cidadã, como é que podemos chegar aos públicos-alvo dos projetos de ciência cidadã de forma mais eficiente e, ao mesmo tempo, como é que a ciência cidadã pode ser uma ferramenta para melhorar a comunicação de ciência. Uma vez que a ciência cidadã, por definição, tem esta relação bidirecional com o cidadão e, portanto, pode ser uma forma de envolvimento e de comunicação da própria ciência muito mais eficiente do que, se calhar, uma comunicação mais unidirecional. Já vamos recuperar a ciência cidadã. A comunicação da ciência é essencial, independentemente da ciência cidadã. Que avaliação é que a Maria faz como investigadora, como neurocientista, como ativista de projetos, como animadora de projetos? Em que estado está a comunicação da ciência em Portugal? Um suspiro. Não, mas é um suspiro, acho que muito positivo até. Eu também faço parte da rede de comunicação de ciência e tecnologia de Portugal, desde há 2 anos para cá, eu e um conjunto de pessoas. Foi uma
uma rede que, se não estou em erro, não quero estar a dizer mal as datas, mas penso que foi criada em 2013, com esta vontade de criar comunidade, trazer boas práticas, também desafios destes profissionais todos ligados à comunicação e ciência. E é importante dizer que a comunicação de ciência acontece de muitas formas e em muitos sítios diferentes. Pode existir em gabinetes de ciência dentro dos próprios institutos de investigação, pode acontecer em... Comunicar só para os cientistas ou com os cientistas como alvo principal, ou os produtores de ciência? Ou, neste caso, é mais, também ajuda a comunicação interna, mas é mais como é que o conhecimento que é produzido nos institutos é depois comunicado para o público, não é? Portanto, tem este objetivo de comunicar a ciência que é produzida nestes institutos de investigação. Mas também podemos pensar em comunicação de ciência a acontecer, por exemplo, em centros de ciência, não é? Em que o público-alvo, neste caso, poderá ser o público escolar. Portanto, a comunicação de ciência em Portugal tem crescido bastante nos últimos anos de uma forma muito interessante. E a relação ciência-cidadã, comunicação da ciência, como é que está este equilíbrio? A ciência cidadã, eu acho que ainda é algo que ainda é mais desconhecido da população. Por um lado, embora já exista desde há alguns anos, se calhar começa já pelo o reconhecimento da ciência cidadã dentro das próprias universidades. A ciência cidadã, como eu dizia no início, pretende criar conhecimento, mas ainda não é vista como uma prática científica. Até porque, imagino, não existem os incentivos institucionais para se fazer ciência cidadã, por exemplo, dentro do Instituto de Investigação Científica, ou ainda não existe financiamento para a ciência cidadã em Portugal. Pode ser que estas políticas venham a mudar, mostrando-se estas boas práticas. Portanto, a ciência cidadã existe, embora tenha acontecido muita dela tenha nascido até nas universidades, ela acontece por investigadores motivados que decidiram criar esses projetos e que agora estão a tentar que eles entrem quase que naquele meio. Mas também pode nascer de uma associação de conservação de ambiente, não é? Que tem as suas preocupações, também já tem as suas práticas sistemáticas de fazer ciência, ou então pode-se juntar investigadores e juntarem conhecimentos. Portanto, a ciência cidadã pode acontecer em muitos lados. A comunicação de ciência e a ciência cidadã, como está a falar, portanto, são duas áreas que eu acho que cada vez se começam a encontrar mais e a perceber as suas dependências e como são importantes até para o desenvolvimento científico. Estamos numa escola de ciências da comunicação. Como é que deveria ver o papel de uma escola assim a contribuir para a ciência cidadã, a desenvolver ideias? Eu acho que é muito interessante. Eu fiquei muito contente com esta possibilidade de, na realidade, vir aqui à Escola Superior de Comunicação Social. Vai falar aos alunos na abertura do ano letivo? Sim, exatamente. Falar com os alunos eu acho que são sempre a melhor semente, porque eles são a geração que vai começar e, na realidade, depois trazem muitas perspectivas para, muitas vezes, quem está no meio já olha para as coisas, mesmo não querendo, já pode olhar para elas um bocadinho de uma forma quadrada. Como ousaram mesmo interromper o discurso para fazer uma pergunta? Portanto, é muito importante realmente que os profissionais da comunicação, porque, por exemplo, eu trabalho agora em comunicação de ciência, mas fui ganhando formação ao longo da minha vida, eu não tive uma formação de base na área da comunicação, e que os profissionais da comunicação e os profissionais da investigação e da ciência e da comunicação de ciência realmente possam se juntar, porque isto precisa de ser realmente um esforço integrativo para que tenha um impacto efetivo na sociedade. Portanto, é muito interessante e tenho a certeza que o contributo da comunicação social é fundamental. Apresentei a Maria Vicente, neurocientista, coordenadora científica da plataforma Ciência Aberta. Uma primeira curiosidade, o que é que motiva uma neurocientista para uma tarefa que pode parecer colateral de promotora da ciência cidadã? Como é que se saiu da zona da investigação aplicada para... Sim, eu fiz investigação durante uma série de anos, quando estava a fazer doutoramento na Fundação Champalimau. Logo nessa altura, mesmo quando estava a fazer investigação, eu percebi que me era muito importante esta relação com o outro. Maria faz parte do grupo inicial de neurociências na Fundação Exatamente. Faço parte da primeira aula de doutoramento, neste caso, a primeira classe. E uma das coisas que já na altura, e portanto eu quando acabei o doutoramento, na realidade decidi seguir outra carreira científica que não a carreira académica e enveredei pela área da educação da ciência. E uma das coisas que para mim já na altura era bastante claro, acho eu, era que aquilo que até mais interessava comunicar na ciência não era tanto os resultados, mas era a construção de conhecimento.
e pegando um bocadinho na questão da ciência cidadã, não é? Que é este Envolver as processo de construção de conhecimento. E, portanto, passado 10 anos na Fundação Chapalimau, decidi que queria sair, também queria perceber como é que se a ciência podia ter um papel social. E, por acaso, foi uma coincidência, estava a começar este projeto em Figueira de Castelo Rodrigo, nesta colaboração entre a Universidade de Leiden, nos Países Baixos, e o município, e na altura até era um concurso para 7 meses, e eu pensei, bem, já que estava a decidir sair do Instituto de Investigação... E vai em anos. Vamos lá falar disso. Plataforma Ciência Aberta. Há na constituição desta plataforma um dado que parece surpreendente. Bom, por um lado está uma prestigiada universidade, ia dizer holandesa, dos Países Baixos, a Universidade de Leiden, creio que é a mais antiga dos Países Baixos, vem de 1500 e tal, que se associa a um município português. Não é um município com cheia de universidade, não é Lisboa, não é Porto, não é Coimbra, não é Braga, não é Évora, não é Covilhã, com Figueira de Castelo Rodrigo. 5.000 habitantes, lá num recantozinho na margem sul do Douro, ao lado do Bata, pertinho do Cu, ali bem pertinho das gravuras. Que história é esta? Que parceria é esta, a Universidade de Leiden com o município de Figueira de Castelo Rodrigo? Voltando à questão das relações das pessoas, na realidade existe um professor da Universidade de Leiden que é um filho da terra, que é um profissional bastante conhecido na área da comunicação de ciência, que é o Pedro Russo, que trabalha, ele tem um grupo na Universidade de Leiden que se chama Astronomy and Society, Astronomia e Sociedade, portanto ele já desde há muitos anos que trabalha nesta interface entre a ciência e a sociedade. Imagino que seja bom em Figueira estar a olhar o céu noturno, deve ser fascinante. Sem dúvida. E na realidade há uma vontade, para além de fazermos sessões de observação com alguma regularidade, há uma vontade de poder até valorizar e vir a certificar este céu, porque a qualidade do céu ali naquela zona é muito interessante. Mas não ficam apenas pela observação do céu. O que é que estão a fazer? O que é que esta parceria está a fazer? Então, a plataforma de ciência aberta, quando começou, e depois, entretanto, integrou uma rede europeia chamada Open Science Hub, como o Francisco mencionou no início, chama-se plataforma exatamente porque nós não chegámos ao território e dissemos vamos fazer comunicação de ciência só sobre o céu. Também fazemos, não é? Mas tentámos fazer um bocadinho ao contrário as coisas, que é perceber o que era importante para o território, quais as necessidades, as prioridades, os desafios. A vida é sobretudo o campo. Fugiu-me a expressão para a vinha. A vinha é naturalmente decisiva. A agricultura em geral. Sim. Os serviços estão muito ligados à parte municipal. A componente empresarial é bastante reduzida e é algo, a questão do empreendedorismo e da inovação é algo que pretendemos impulsionar, na realidade, porque não faltam condições no território para ela acontecer, mas ela, neste momento, precisa de ganhar algum vigor. É uma região de excelência na criação de vinho, É verdade. Portanto, a plataforma o que faz é isso, é tentar perceber, com base no que são as necessidades e os desafios do território, unir parceiros locais, nacionais, internacionais, em torno de projetos que contribuam para um bem comum e para um impacto. Individuais, coletivos, pessoas, grupos? São sempre, acho que não há nenhum projeto da plataforma que seja um projeto só da plataforma, são sempre projetos, posso lhe dar alguns exemplos, por exemplo, temos um projeto, na realidade, que teve a sua gênese na ciência cidadã, que pretende perceber qual é que é o impacto do turismo fluvial do Douro na qualidade da água do rio, e portanto envolvemos cidadãos na monitorização. Ficaram assustados? Ficaram? Quem? Os cidadãos? Sim, os cidadãos ficaram assustados com os efeitos da chegada daqueles férreos, Eles já se instalaram há alguns anos, já fazem parte da própria paisagem. Contribuem para a riqueza. Exato, mas ainda não é óbvia a relação simbiótica que existe, mas existe. É muito importante este tipo de turismo, mas também é importante que se consiga manter a sustentabilidade do território e que haja um retorno para as populações, que é algo que neste momento ainda não é óbvio qual é. E, portanto, este é um exemplo de um projeto, como é a monitorização da qualidade da água e em colaboração com investigadores, como é que podemos fazer. Estava a falar há um bocadinho da vinha e temos um projeto que na realidade até é coordenado por uma universidade lisboeta,
o Instituto Superior de Agronomia, e em colaboração com mais outras universidades, como a Universidade da Beira Interior, com algumas empresas. É uma área deles. É verdade. E que tem como objetivo desenvolver uma plataforma de apoio à decisão do agricultor que lhe permita tomar decisões mais sustentáveis. Por exemplo, como gerir a água de forma melhor, mais eficiente, como poder ser mais cirúrgico na utilização de pesticidas. Ainda para mais, estamos a falar de Figueira de Castelo Rodrigo, de Barca d'Alva, que está em pleno Parque Natural do Douro Internacional. Portanto, estas questões da sustentabilidade associadas à agricultura são muito importantes. Mas, mais uma vez, nós juntamos diferentes parceiros, que podem ser do território ou não, com o objetivo de criar valor e impacto no próprio território. E há muitos projetos? Há uma série de projetos, sim. E tem sido muito, muito interessante ver a disponibilidade das entidades em poder fazer projetos ali e verem que há condições para eles acontecerem. Quem nos está a ouvir, sei lá, em Castelo de Vide, em Algesur, pensa, então porquê que a Figueira de Castelo Rodrigo tem esta coisa e nós também podemos ter? Sim, claro, por acaso já não é a primeira vez que vêm ter connosco a dizer que gostávamos imenso e, na verdade, quando nós começámos éramos 2 pessoas e tínhamos um apoio de um município, de uma universidade para começar, e isso é muito importante ter... Foi determinante haver Leiden neste projeto? Foi muito importante porque, por causa das questões das redes, não é? É importante começar algo baseado num conjunto de pessoas que já trabalham na área, que têm outros conhecimentos, que conhecem outras pessoas, que quando às vezes está-se a ter uma conversa de café, que se vão gerar outras ideias, que depois levam a outros contactos. A questão humana é muito, muito importante. É estimulante para uma cientista estar longe de Lisboa, lá no meio da vinha? Sim, acho que não é o facto de estar longe, mas acho que é o facto de estar num sítio... Sente-se que há coisas que crescem? Sem dúvida, e eu gosto muito desta, e para mim é assim quase como um sentido de missão. É um sítio que é muito especial porque é um sítio de baixa densidade, na raia, onde se vê uma desertificação contínua, mas onde existem as condições todas para projetos de investigação, de inovação poderem acontecer, e acho que isso faz parte também um bocadinho da nossa missão. Leiden cultiva projetos assim, a Universidade de Leiden? A Universidade de Leiden... Julgo que não é a única que está neste Open Science. No Open Science Hub, não. E na realidade este Open Science Hub... O Trinity em Dublin também exatamente, está? Trinity College Dublin, também temos o Ars Electronica na Áustria, temos uma associação ligada à inovação social que é o Impact Hub, que é uma rede grande internacional, também existe em Lisboa, neste caso trabalhamos com uma que está na Sicília, em Siracusa, e isto tem vários... Mas o que é importante perceber é que nenhum destes estes parceiros, cada um deles, sendo uma universidade, neste caso a trabalhar em Leiden ou em Dublin, que são cidades, ou por exemplo o Ars Electronica, que é um instituto ligado à arte e à tecnologia que está numa vila de grande dimensão na Áustria, a abordagem deles era a mesma que tínhamos em Figueira, isto que era tão interessante. Portanto, éramos equipas locais, de mediadores locais, que tentavam perceber, à base das necessidades dos cidadãos, como é que a ciência, a tecnologia e a arte podem ser motores para esse desenvolvimento. Portanto, independentemente do contexto geográfico, social, económico, e é isso que foi tão interessante neste projeto, foi ver como é que, embora a base metodológica fosse semelhante, surgiram soluções bastante distintas nos diferentes sítios, porque eram muito enraizadas nos próprios locais. O que é que a plataforma está agora a desenhar para o futuro próximo? Não vamos lá para muito longe. Para o futuro próximo. Pronto, neste momento... Sei que a Maria tem um desvio grego num próximo projeto. Mas vamos... Sim, mas agora neste momento estamos a passar por mesmo institucionalmente, estamos a passar por uma fase interessante, porque a plataforma, que era um projeto informal entre uma universidade e um município, neste momento o município de Figueira decidiu integrá-la na sua própria estrutura e pensa a longo prazo como é que se pode até formar um gabinete de ciência e inovação. Portanto, sendo que o município, a autarquia está satisfeita com esta parceria? Pois, tenho que perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, mas pronto, eu acho que este investimento também, pelo menos, tem esta perspectiva de futuro e de se poder, como é que a ciência poderá ser, é uma ferramenta para... E depois para além destes projetos todos que já mencionei, para mim há algo que está a acontecer no território que é muito interessante, que é... nós somos não é Figueira, é um concelho pequenino, na RAI, quer dizer, pequenino, mas com uma grande dimensão na realidade, e neste momento construímos ali no território, os parceiros de diferentes concelhos unem-se para construir projetos para o território. E houve um projeto que hoje falei, chamado De Abeirar, que é um projeto que está a acontecer nos 15
municípios, nos 15 concelhos da Comunidade Intermunicipal das Beiras Serra da Estrela, em que juntámos a Rede Intermunicipal de Bibliotecas das Beiras Serra da Estrela, o Estrela Geoparque, a Universidade da Beira Interior, a Plataforma de Ciência Aberta, para trabalharem em conjunto e perceberem como é que a ciência pode chegar às populações e, portanto, isso é algo muito interessante, como é que as próprias entidades do concelho se juntam, não se fecham nos seus concelhos, mas pensam no território de uma forma alargada. E isso é algo que é muito interessante e eu espero que o futuro seja por aí, continuar a trabalhar em rede de forma transdisciplinar e tendo esta perspectiva holística. Há projetos que estão também, que se desenvolvem também fora dali, à beira-mar, à beira-rio, provavelmente, controlar os plásticos no areal, controlar as coisas gelatinosas no mar, as anémonas. Que é o projeto já lá visto, assim. Por acaso é engraçado falar, nós por acaso temos o sonho, muitas vezes falamos, que era poder construir um projeto de ciência cidadã ao longo do Rio Douro, que fosse ali desde que o Douro entra em Portugal até à sua foz. Sim, e podermos fazer esta monitorização com as suas diferentes realidades e chegando até à Foz no Porto e, na verdade, às vezes temos algumas conversas com um investigador da Universidade do Porto em podermos fazer irmos de ponta este a ponta, a oeste. do Douro português. Exatamente. E essas experiências correm bem? As experiências no areal, no mar, há resultados desde já? Há contributos? Sim, isso são projetos de outras entidades, não é? Que eu gostava de dar alguns exemplos. Por exemplo, o projeto do Gel à Vista, onde existe, sim, que os cidadãos podem monitorizar estes organismos gelatinosos que dão à costa. Aí estamos a falar de ciência cidadã. Exatamente, em que foram construídas as plataformas. Neste caso existe uma plataforma em que os cidadãos se vão à praia, descarregam essa plataforma e podem ou fotografar, ou monitorizar, ou indicar, e estes dados onde chegar. Existem muitos projetos cada vez a crescer mais em Portugal. Falámos de outro, por exemplo, que é o vacaloura.pt. Vacaloura é um inseto, é um escaravelho, assim, muito charmoso, que eu acho, e em que quem dinamiza este projeto criou até equipas de embaixadores. Portanto, é um projeto de escala nacional, mas também internacional, mas depois tem esta componente que eu acho que é muito interessante, em que foram criadas equipas locais de embaixadores, pessoas que se preocupam nos seus territórios em fazer esta monitorização. Existem bastantes outros, existe, por exemplo, a plataforma do Biodiversity for All, que é uma plataforma onde que os cidadãos podem contribuir com registros fotográficos de biodiversidade. E depois tem uma coisa que é muito interessante, que é muito importante na ciência cidadã, é esta questão a qualidade dos dados. Nós queremos produzir conhecimento científico, não é? Com a ciência cidadã. Portanto, a qualidade dos dados tem que ser tão boa, digamos assim, no seu ideal, como aquela que se produziria em laboratório. E tem que haver validação dos dados. Portanto, nada de negligências. Exatamente. Portanto, se um cidadão coloca uma fotografia, por exemplo, neste tipo de plataformas como o Biodiversity for All, existe a própria comunidade, ela vai verificar aquela informação. Imagina, eu que não percebo nada de aves, podia colocar uma ave qualquer e dizer, esta ave é um grifo, não importa. E colocaria a fotografia e a identificação que eu acharia. Depois a própria comunidade iria dizer, eu concordo, eu não concordo, portanto há este peer reviewing, não é? Este crowd, a própria comunidade revê, e isso é muito interessante. Já verificamos que a curiosidade científica da Maria Vicente é muito fértil, é vigorosíssima. Quais são os planos a seguir? Agora? Agora vou continuar ligada à plataforma de Ciência Aberta, que é um projeto que para mim é quase uma missão, digamos assim, e vou abraçar uma outra entidade também, que está baseada em Atenas, na Grécia, também ligada à inovação social, mas que também tem uma componente também ligada ao empreendedorismo, que penso que vai ser muito interessante também perceber qual é que poderá ser esta questão de gerarmos valor em projetos ligados à parte social. E tenho muita vontade de trabalhar com esta associação, se chama Cycle, tem um nome grego que agora não consigo dizer também, mas em
em inglês diríamos que é o Cycle. Na realidade há uns anos atrás até ganhou um prémio, já tem vários prémios, mas há uns anos ganhou um prémio ligado no Excite. O Excite é uma rede de centros e museus europeia. Foi o prémio Mariano Gago, porque eles... Mariano Gago foi determinante para a criação de uma cultura científica em Portugal. Sem dúvida. E disso, um dos grandes outputs da cultura científica foi a rede de centros de ciência viva, que são bastantes. Nós, por acaso, tivemos o privilégio de ser convidados a juntar-nos a esta rede há um ano e meio, e é incrível esta possibilidade de podermos ter centros espalhados pelo país todo, que de repente democratizaram o acesso ao conhecimento científico de uma forma muito interessante. Maria Vicente, doutora em Neurociências, dirigiu o programa de Educação para a Ciência na Fundação Champalimau, que tem na identidade também o Centro para o Desconhecido. Em 2017 passou para a coordenação científica da plataforma Ciência Aberta, é gestora da rede Open Science Hub, convidada neste episódio do podcast Ciência.com, da Escola Superior de Comunicação Social.